Então, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Espiritismo Fraterno, nossa querida reunião de todas as segundas-feiras, às 19 horas. Eu, Priscila Lima, a professora Tereza Faria Lima, que hoje não vai estar excepcionalmente, semana que vem ela estará aqui conosco, nos abrilhantando com seu conhecimento, né? E a gente, como sempre, faz no início das nossas reuniões uma prece. Então, quem quiser acompanhar comigo, vamos tentar fechar os nossos olhinhos, acalmar o nosso coração, serenar a mente, desacelerar os nossos pensamentos e tentar ao máximo esquecer as tribulações diárias, dos desafios que nós temos, para tentar estarmos aqui presentes, concentrados nos ensinamentos, na troca que teremos hoje. Uma troca produtiva, uma troca que nos agrega valor espiritual e moral. Então, nesse momento, nós rogamos a espiritualidade maior aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos mentores amigos que nos acompanham, que nos tutelam, e aqueles que tutelam esse trabalho de toda segunda-feira. Nós rogamos a sua ajuda, a sua presença, as boas inspirações, para que tenhamos uma proveitosa reunião, uma reunião que nos modifique, que nos alivie, que nos console, que nos dê mais subsídios para enfrentarmos essa resistência tão importante, o qual estamos iniciando, né, uma transição planetária. Então, nós pedimos licença para iniciar nossos estudos com profundo agradecimento, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Boa noite, gente. Então, o tema de hoje é um tema bem, né, pertinente, tá? Muito em alta, né? A gente vê muitas lives, tudo, mas é legal da gente trocar. Existe um livro que o Divaldo Pereira Franco já lançou, foi recente, foi acho que esse ano de 2021, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, que é psicografado por um espírito muito, muito importante da seara espírita, que é o Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro, ele vai trazer diversos elementos para a gente entender melhor o que está acontecendo atualmente e como se dará por um período, né, acho que de médio a longo prazo da nossa transição planetária. Então, assim, para a gente conseguir entender melhor o que está nos acontecendo, para a gente tentar aceitar melhor essa atual situação, né, para a gente ter uma compreensão de uma consciência mais explorada, mais expandida, esse livro ele é uma ótima dica, né, de leitura que a gente pode ter para conseguir lidar melhor com o que está acontecendo. Porque, querendo ou não, 2020 foi um ano desafiador, 2021 está sendo um ano desafiador, a gente está, né, vivenciando tudo isso, como acho que acredito que os próximos 2, 3 anos vão ser ainda muito desafiadores por conta das inclinações humanas que a gente tem, né? Então, assim, eu fiz alguns registros aqui interessantes para passar para vocês e a gente vai conversando, vamos tirando dúvidas e hoje vai ser mais ou menos um debate, né? Eu também vou querer a participação de vocês sobre a regeneração, o que vocês veem, o que vocês sentem, o que foi de 2020 para cá. Então, é mais uma conversa fraterna aqui de nós, né? E também tirarmos conclusão do que a gente pode fazer de hoje em diante. Então, o livro, ele fala do que estamos agora, atualmente, iniciando transformações no nosso planeta, né? Esse planeta que nós vivemos, planeta Terra, planeta que atualmente ainda se encontra no estágio de... Peraí que eu paro um pouquinho, gente, porque eu vou aceitando os convites, que o pessoal tá entrando, graças a Deus, né? Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Então, nós iniciamos. Haroldo Dutra falou um tempo atrás
em algumas lives, que agora está sendo materializado, estamos materializando esse mundo de regeneração, que finalmente a transição planetária se faz palpável, né? Porque até aquela história da data limite de Chico Xavier, 2019, ficava muita coisa, e já se anunciava, né, uma transição planetária, mas a gente não entendia bem o que era, mas eu acredito que todos vocês sentiam que algo ia começar a acontecer, que ia ter algum evento importante na Terra, mas a gente não sabia bem o que era, né? Se falava de guerra nuclear, se falava de uma terceira guerra mundial, se falava de tantas coisas, né? E existia várias hipóteses, né? E se a gente parar para pensar, nesse livro, eu tô lendo ainda, tô estudando, por isso que eu quis trazer para vocês, porque eu tô achando fantástico, né, a leitura desse livro. Eu só não vou disponibilizar para vocês porque ainda não tem assim gratuito, tem que adquirir, mas eu sei que na loja do Mansão do Caminho vocês conseguem comprar ou a versão em PDF, acho que é por R$ 30, e ajuda ainda as obras da Mansão do Caminho, que a Mansão do Caminho é a casa espírita que o Divaldo Pereira Franco é chefe, né, é presidente, que tem um trabalho lindíssimo, né, extremamente sustentável há mais de 60 anos, 60, 70 anos. Enfim, a gente já sabia que as escrituras sagradas, e através do livro dos espíritos, e através de muitas psicografias e muitas mensagens da espiritualidade, nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer, que nós íamos começar a viver essa transição planetária, só que a gente não sabia bem o que era. E esse livro ele já deixa bem claro que a Covid-19, a pandemia, ela faz parte desse processo. Por quê? Porque ela nos traz diversas lições. Então, assim, eu vou conversar com vocês, mas é importante a leitura de cada um, até porque cada um vai ter uma impressão, cada um vai ter uma visão, mas de qualquer forma, em linhas gerais, a gente pode contextualizar aqui. Então, a primeira coisa que a Covid-19 nos traz é mostrar a fragilidade do ser humano. Nós batemos de frente com isso, descobrimos como somos frágeis, porque até então nós vínhamos, né, num boom tecnológico, porque os últimos 50 anos, né, que antecederam a Covid-19, nós tivemos realmente um crescimento exponencial, gigantesco, muito acelerado da tecnologia. Então, nós passamos a criar, conseguirmos falar virtualmente, conseguimos atravessar distâncias, fronteiras, né, de distâncias, a gente consegue hoje se comunicar, a gente consegue ter comodidade, a gente consegue agilizar os processos do dia a dia, né, através das tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda não estamos evoluindo moralmente. Só que, de uma certa forma, esse avanço tecnológico, essa busca por poder política que a gente vê ainda acontecendo, traz uma ilusão, que é o que a gente conversou na semana passada, traz uma ilusão ao ser humano, achando que ele é totalmente poderoso. Eu sou muito poderoso, eu posso ter milhões, eu posso ter poder, eu posso passar por cima das pessoas para conquistar objetivos materiais. Todo esse avanço tecnológico fez a gente esquecer um pouco do que realmente estamos fazendo aqui e começamos a ficar cada vez mais apegados à matéria, cada vez mais ansiosos, né? Cada vez mais distantes dos reais objetivos por estarmos aqui no planeta de prova e expiação na Terra. Então, a Covid-19 ela aparece porque é um vírus que a gente não consegue enxergar, é um vírus muito pequeno, aparentemente insignificante, mas que está ceifando milhares de vidas no planeta. Um vírus que atingiu o planeta todo. Um vírus que nos coloca frente a frente a fragilidade de nós, seres humanos. Porque nós somos frágeis. Nós não somos invencíveis. Então, essa é a primeira lição que a Covid-19 nos mostra. Apesar de muitos já entenderem isso, infelizmente muitos ainda teimam em ignorar. Outra coisa, outra lição, né, é que trouxe o despertar, que a gente já até conversou, acho que em outras reuniões aqui, é o despertar da consciência espiritual que muitos tiveram, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tive um crescimento espiritual muito grande, meu trabalho aumentou muito na seara espírita, então foi uma bela oportunidade para mim.
que eu imagino que foi para muitas pessoas, como também instigou a solidariedade e o senso de fraternidade universal. Então, as casas que já trabalhavam, igrejas, casas espíritas, evangélicas, que já faziam trabalhos sociais, o trabalho triplicou. Por exemplo, não sei para quem conhece a Mônica Medeiros e a Margarete Áquila, elas são fundadoras da Casa do Consolador, que é uma casa que acho que é no interior de São Paulo, muito, muito conhecida. Elas já distribuíam mensalmente de 900 a 1.000 cestas básicas mensais para famílias cadastradas. Com a questão da Covid-19, com o maior número de desemprego, né, por conta do isolamento social, do impedimento de trabalho e por toda a situação, né, por todo o caos econômico e da saúde que teve, elas estão entregando de 900 a 1.000 cestas básicas por sábado. Então, é mais do que triplicou, aumentou 400% o número de doações. Então, um trabalho que já era grande ficou infinitamente maior. E não é só ela, inúmeros são os casos. Né? A gente vê aqui em Brasília, a gente tem a grande quantidade de moradores de rua que aumentaram, então muitos grupos de voluntários vão às ruas de segunda a segunda, em diversos horários, vão se revezando para entregar comida, para entregar café da manhã, para dar banho, né, para dar um mínimo de dignidade a essas pessoas que estão completamente vulneráveis. Né? E muitos não são população de dependentes químicos, muitos são pessoas que simplesmente tiveram que ir para as ruas, morar na rua por não ter onde morar, por não ter condições de se sustentar devido ao desemprego. Então, o senso de solidariedade e de fraternidade universal aumentou. E é essa uma das lições que a espiritualidade, os benfeitores espirituais colocam para a gente entender que a gente precisa ajudar o próximo, que a gente precisa olhar para o próximo e que a gente pode se encontrar numa situação de vulnerabilidade mais cedo ou mais tarde e a gente precisa ter essa humildade de aceitar ajuda. Uma das lições é que a gente desapegue cada vez mais do nosso orgulho e vaidade. Porque até quando isso durará? Até quando a gente vai achar que a gente é a última bolachinha do pacote, quando na verdade nós deveríamos sermos mais humildes e mais solidários e olhar mais para o próximo. E de uma certa forma, além das inúmeras lições que eu vou querer que vocês agreguem, eu estou falando algumas, mas eu tenho certeza que vocês vão trazer mais lições, né, tem mesmo bastante lições, né, a nível de autoconhecimento, a nível de relações familiares, existem vários aspectos que essa pandemia está trazendo de lição para a gente, né? Então esse é um marco, digamos que é o início dessa mudança moral, da transformação moral que a transição planetária está trazendo para a gente. Obviamente, a Covid-19 é uma das etapas. Ela não é a única e, segundo a leitura e segundo o que os espíritos nos falam, haverá mais eventos, até porque nós não estamos ainda muito bem, não estamos nos saindo muito bem como deveríamos, né? O resultado já deveria ter sido melhor, mas infelizmente não. A gente vê a ganância de muitos governantes, infelizmente, ainda preocupados com política, ainda preocupados com o voto, ainda preocupados com dinheiro a fruto de corrupção, não só no nosso país, como em outros. Quantos enfermeiros, no desespero, ficavam escondendo seringas e não injetavam nada em pessoas para poder levar para as famílias, ou colocando pessoas furando fila. Gente, o ser humano ainda comete muitas falhas, né? Ainda com meio de todo o caos, ainda consegue pensar em si mesmo antes de fazer aquilo que é devido, aquilo que lhe cabe, né? E isso significa o quê, gente? Isso tudo é porque, de fato, a gente ainda não tem fé. A gente não confia nos desígnios de Deus. A gente ainda pensa, ai meu Deus, dando esse exemplo, né, infeliz dos profissionais de saúde que estavam pegando
né, seringas e levando para casa e não dando para as pessoas que estavam na fila ali esperando, isso é falta de fé. Eu vou garantir para minha família. Eu vou, sabe, uma ansiedade, uma falta não de humanidade, porque isso é muito de julgar, mas realmente acho que a ansiedade é a falta de crer em Deus, nos desígnios de nosso Pai, que faz com que a gente cometa esses equívocos por tamanho desespero. O desespero é falta de fé, gente. Quando a gente entra em desespero, é porque a gente não acredita em nada. E então, esse livro, como eu falei, é narrado pelo espírito, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que eu acredito que vocês já leram algumas obras, que ele é especialista em obsessão, né? Querem entender como funciona uma reunião mediúnica, como funciona o papel de cada um, como funciona a questão dos processos obsessivos. Então, Divaldo já tem uma gama de livros psicografados por esse espírito, que já nos traz muitos elementos sobre a obsessão. Porém, essa obra, ela vai narrar o que os benfeitores espirituais, né? Porque nós temos inúmeras falanges do bem, né? Trabalhadores de Cristo, trabalhadores que são, né, discípulos de Cristo, que estão conduzindo a nossa transição planetária. Então, essa falange do bem, são inúmeras, são dezenas, né, de grupos responsáveis, talvez, por... A gente ainda não entende bem, mas o livro ele vai explicar como funciona essa parte, né, de organizacional, administrativa, digamos assim, desses benfeitores espirituais e o trabalho. Para quê? Para mostrar que tudo tem um porquê de ser. Porque tudo está dentro do plano. Cristo está acompanhando tudo isso de perto, né? Ele sabe os rumos do nosso planeta, sabe os rumos da humanidade. Então, esse progresso moral ele vai estar acontecendo a passos lentos, talvez, mas está acontecendo. E para nós termos essa certeza, esse consolo de saber que nós estamos sendo aparados, que não há injustiças por parte de Deus, que na verdade tudo está sendo conduzido. Também as equipes espirituais já estavam preparadas para receber toda essa gama de espíritos que estão desencarnando devido à Covid, fora as outras enfermidades, porque ninguém deixou de morrer por acidente, suicídio, doença, câncer, enfim, por todos os tipos, situações que nós podemos ter de morte física. Então, já havia um planejamento. Para vocês entenderem que o livro até explica bem, imagine um hospital da cidade de cada um de vocês. Pense que imagine a estrutura daquele hospital. Imagine que se tem em cima, no plano espiritual, um mesmo hospital, só que mais expandido. Com um trabalho melhor que está aguardando e acolhendo cada espírito que está desencarnando nesse momento. O que está acontecendo com esses espíritos? Todos eles, sem exceção, estão sendo acolhidos. O que é maravilhoso de saber, o que é a prova do amor de Deus para com a gente, né? Que Deus jamais abandona os seus filhos, a sua criação. Então, todos esses espíritos que estão desencarnando são acolhidos e alguns ficam nesses hospitais espirituais por um período e sendo já devidamente preparados, estando bem, eles vão para as colônias que são devidas, vão trabalhar, vão estudar, ou às vezes tomam outros rumos, dependendo do grau, né, de depuração, dependendo do grau de evolução que esse espírito tem. Mas independente do nível que esse espírito possui, né, de grau de maturidade espiritual, de moral, ele vai ser acolhido, sem exceção. Então, isso, imagina, porque a gente não consegue ter dimensão, né? Como a gente ainda não tem essa visão expandida da espiritualidade, ainda é tudo muito abstrato pra gente, então a gente fica sem saber. Mas podem confiar que realmente o trabalho é muito grandioso. A espiritualidade jamais nos abandona. E existem grupos benfeitores que estão conduzindo não só a regeneração, como estão acolhendo nesse momento todos os que estão desencarnando, né? E
E uma coisa que a gente já conversou, mas é bom reforçar, os espíritos que estão desencarnando, de uma certa forma, já tinham, né, já sabiam na sua programação, né, espiritual, antes de reencarnarem, sabiam que muitos seriam, né, iriam desencarnar devido à doença, então sabiam da missão, do período que iam viver aqui. Né? Então, esse alguns dos elementos que eu estou trazendo aqui para a gente conversar, né? E eu queria saber de vocês, assim, se alguém já leu o livro, tem interesse e quais as impressões que estão tendo, né? Diante das lições que o Covid-19 está trazendo. E sobre essa transição planetária, né? O mundo de regeneração. Aí eu queria agora a participação de vocês. Não fique calado, gente. Priscila, eu senti na pele o que é isso, né? Porque eu e meu marido contraímos o Covid. Não foi fácil, mas eu não tive medo, assim. Até hoje, ainda tenho sequelas, meu cabelo, assim, cai, mas também não fico preocupada com isso, porque o cabelo uma hora vai crescer de novo. Mas eu me sentia, assim, cada vez mais que eu tinha que me apegar mais ainda em Deus, enquanto eu estava bem ruim, porque meu marido ainda melhorou rápido, eu fiquei bem ruim. Aí fui para o hospital, tive que tomar soro, fiquei fraca demais e tal. E quando cheguei lá, Priscila, que eu vi, que nem diz, né? Eu peguei a minha dor e pus no bolso. Porque quando chegou uma moça e a pessoa que estava acompanhando ela disse ali no balcão que ela estava com Covid e que fazia um dia que ela tinha enterrado o irmão dela de Covid também. Aquilo sabe, na mesma hora eu comecei a orar, pedir por ela, sabe, que Deus e os espíritos, até me emociono para falar nisso, porque eu fiquei com tanto dó dela, assim, mas não é fácil, mas eu acho que, assim, tudo é aprendizado, e se eu peguei essa doença, eu tinha que aprender algo, sabe, eu tinha que aprender algo e aprendi, que eu acho que é a fé da gente, olha, é tudo de mais sagrado que tem, que a gente possa ter, é a fé, é não perder a fé no momento mais difícil que a gente está passando. Porque foi isso, assim, que me deu força para, sabe, para tentar sobreviver e continuar querendo viver, foi a fé, a minha fé, sabe? E eu acho, assim, ó, que pode ser que eu não esteja mais aqui quando vier total um mundo de regeneração, né? Com certeza eu não vou estar, mas eu acho que o que eu puder sempre olhar para o outro antes de mim, eu vou fazer. Sempre olhar para o outro e procurar ajudar de alguma forma. Sabe? Então, eu sempre procuro ver no ser humano o melhor, sabe? Não perder a esperança nunca, nunca. Obrigada, É isso. Inês. Alguma coisa eu aprendi. E eu acho assim, ó, todo mundo fala que, no caso, esse vírus, ele afeta muito nas pessoas que estão com a imunidade baixa, que estão com a vibração baixa, sabe? Não sei se esse era o meu caso, porque eu estava sempre lendo, como estou sempre lendo, que às vezes me bate, assim, né? Para eu parar, para eu não querer fazer aquilo na hora, mas eu tenho fé. Então, eu acho que eu tinha que aprender algo, sabe? Com isso que me aconteceu. E eu acho assim, ó, que eu li uma carta psicografada que me marcou muito enquanto eu estava com Covid, que era uma senhora que era espírita e trabalhava tudo na casa espírita e ela contraiu Covid, só que infelizmente ela não sobreviveu, né? Desencarnou e ela depois psicografou dizendo que Deus livrou ela, que ela teria um câncer muito lento, sabe? Na região da bexiga, se não me engano, não lembro bem. Mas então que Deus mandou o vírus e ela assim, ó, foi muito rápido. Ela contraiu o vírus e já desencarnou. Então ela estava ali agradecendo a Deus, sabe, por ter desencarnado pelo vírus e não ter passado, que Deus assim, deu um alento para ela e não ter permitido que ela passasse por uma situação pior, por um sofrimento pior. Sabe? Então, eu acho assim, a gente não tem que tirar isso como, porque eu estou sofrendo, porque eu peguei Covid. Não, eu peguei e eu aprendi alguma coisa. Aprendi a olhar para o outro antes de mim.
que está sofrendo, olho o sofrimento dele e penso, poxa, mas o que eu estou sofrendo não chega nem os pés do que a pessoa está passando, né? Então, é isso que eu aprendi no momento que eu contraí esse vírus, foi essa lição que eu tive. Então, hoje eu olho mais para o próximo e tento ver o melhor em cada pessoa. É isso. Sensacional. Sensacional. Alguém quer falar alguma coisa também, por favor? Acrescentar? Ah, esse povo é muito tímido. Aqui, ó, a Juliana que escreveu aqui no chat. E olha que interessante. Boa noite. Em casa, meu marido, filho tiveram Covid. Eu fiquei em quarentena com eles e não peguei. Depois foram as minhas companheiras de trabalho que tiveram e eu não peguei também. Pra te ver que Deus sabe, né, onde cada um vai afetar nisso, né? Imagina, ela esteve dentro da casa com duas pessoas próximas, né? A princípio tinha tudo para ser transmitido esse vírus, ela também trabalhou, né? Então, assim, é impressionante, né? Que Deus não erra jamais, né? Uma coisa que me chamou a atenção no teu relato é para a gente ver como a gente ainda não entende a misericórdia divina, né? A psicografia dessa senhora, ela com certeza tinha no plano reencarnatório dela passar por um câncer que de repente seria muito agressivo, o qual ela ia passar por bastante sofrimento durante o tratamento e mesmo assim ela iria desencarnar. Mas com certeza a vida que ela levou, as coisas, né, ela deve ter tido atenuantes, tanto que por merecimento ela acabou contraindo o Covid e teve uma morte mais rápida, né? E com certeza não sofreu o que iria sofrer se caso fosse o câncer. E a gente não compreende, né? Quantas coisas acontecem pra gente na hora, a gente age e reage como crianças birrentas. Pensando, ai meu Deus, Deus é injusto. Nossa, por que isso está acontecendo comigo? Ai, eu sou vítima. Não, não somos vítimas de nada. Tudo que nos acontece tem um porquê, tem um aprendizado. Como tu mesmo colocou, né, Denise? Se eu passei por isso, é porque eu tenho um aprendizado a tirar. Eu tenho algo a aprender. Então não é à toa, né? E no caso, tu aprendeu e tu teve ainda essa oportunidade linda, maravilhosa de ter visto essa psicografia, né? Teve a oportunidade de ver pessoas no hospital que estavam, talvez, numa situação pior que a sua. A gente consegue olhar, porque quando a gente está nos nossos desafios, a gente mergulha de um jeito, a gente se torna tão egoísta, porque a gente pensa, como assim eu tô sofrendo, eu sou egoísta? Assim, normalmente a gente fica egoísta, porque a gente só olha pra gente, esquece o que tá acontecendo em volta. A gente fica tão mergulhado nessa dor, que a gente simplesmente, nosso campo de visão praticamente não existe. E aí a gente pensa que somos únicos que sofremos, somos únicos que temos desafios, somos únicos que temos coisas a resolver, e não é assim. Né? Tu teve bastante fraqueza, tu ficou bastante debilitada a ponto de ter que ir no hospital para tomar soro na veia e alguma medicação. Mas lá tu conseguiu ver situações tão piores que a tua. Aí a gente é uma coisa que só no íntimo da gente, né? É uma coisa que só nós conseguimos entender, né? O porquê. Existem inúmeras obras que a espiritualidade já nos traz sobre isso, né? De pessoas que no plano reencarnatório tinham, por exemplo, a previsão de perder um braço, dando um exemplo, através de um acidente. Mas, devido à vida que levaram, as benfeitorias, né? O progresso moral, muitos relatam depois que perderam um dedo. Isso é a misericórdia de Deus com a gente. Com certeza também, todos que estão passando por isso, muitos talvez não iam desencarnar de Covid, a exemplo dessa senhora, mas desencarnaram às vezes por uma misericórdia. Então, assim, eu acredito que alguns de vocês aqui possam ter perdido alguém, e não é uma situação legal, obviamente não, a perda de um ente querido, né, esse distanciamento físico que nós temos, é doloroso, é um processo doloroso, só que por isso que a gente precisa entender que é temporário, né? Que a gente não perde. Até porque os laços de amor, eles perduram por toda a eternidade. Nós somos espíritos imortais. A carne, sim, a carne morre, cessa e volta para a natureza, digamos assim.
mas nosso espírito jamais. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, que existe, ele vai perdurar, né? Pelo plano espiritual, haverá novos encontros, outras existências para poder reajustar, né? Se for merecimento nosso, mas a Covid também traz essa quantidade de desencarnes para que a gente também, outra lição importante, para que a gente consiga ver a morte de uma forma mais natural. Para que a gente encare a morte como um processo natural da vida, um processo natural para a nossa existência. Nós estamos aqui temporariamente. Nós temos a bênção de estarmos aqui existindo no planeta Terra, o qual a gente precisa dar o maior valor, dar o nosso máximo para evoluirmos moralmente, né? Fazer o nosso melhor, porque é breve essa nossa passagem. Porque sabe-se lá quando vamos reencarnar e se vamos reencarnar no planeta que está se regenerando. A passos lentos, mas está se regenerando. A previsão de muitos espíritos, especialmente Emmanuel, fala que 2057 que vai iniciar. Mas, gente, a gente não tem mais certeza de nada. A gente nem tem que ficar, sinceramente, outra coisa, apegado a datas, o que o espírito falou ou não falou. Eu acredito que outra lição que a Covid, que essa pandemia traz pra gente, é a gente viver mais o presente. Estarmos mais presentes, viver um dia de cada vez, tentando fazer o nosso melhor. Se vai ser em 2057, se vai ser em 2025, 2030, não importa. Importa o que nós estamos fazendo. Nós utilizamos esse período, o qual tivemos mais em casa, para fazer um trabalho de autoconhecimento. A gente trabalhou nosso despertar espiritual. A gente está empenhado na nossa reforma íntima. A gente está refletindo sobre as coisas que nós temos que trabalhar em nós, porque a gente sabe que não vamos ser perfeitos da noite para o dia. Que com certeza quando desencarnarmos ainda teremos muitas imperfeições a serem trabalhadas em outras existências. Mas será que pelo menos alguma coisa nós estamos fazendo por nós? E nossos familiares, as pessoas com que dividimos o nosso lar? Como que a gente está agindo? Porque querendo ou não, a vida, a pandemia, forçou, entre aspas, essa nova convivência. Nós tivemos que aprender a conviver com muitas das pessoas que durante o dia era correria, às vezes só chegava, dava uma boa noite, ia dormir, às vezes nem via num café da manhã, e agora? Como é que a gente trata os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais? Por isso que eu estou falando, a listagem de lições que essa pandemia traz são inúmeras. E todas elas nos convidam a nos melhorarmos, nos convidam a darmos um passo à nossa evolução. Só se a gente quiser ser muito teimoso e continuar estagnado, porque nós estamos tendo todas as oportunidades para evoluir, para crescer. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só quero falar esse trabalho maravilhoso do Ricardo Mello, né, do Evangelho no Lar, porque se não fosse esse suporte dele, né, eu acho que muita gente não tinha condições, não aguentaria romper essa passagem, né, que nós estamos tendo aí dessa pandemia. Então, foi o que a busca ali do Evangelho, né, a espiritualidade ali nos ajudando o tempo todo, né, fortalecendo cada casa, olha para você ver, milhares de pessoas juntas, né, uma única oração, né, então eu sinto assim, esse lado, foi muito grandioso, né, esse lado da busca da espiritualidade, da busca do Evangelho do Cristo, né, que ninguém não se preocupava, não. Você vê que a maioria de nós estamos focados nisso agora, por quê? Porque estamos passando por dor e por sofrimentos, né, então, foi esse marco aí, né, do Evangelho, dessa espiritualidade chegando até nós, igual você falou aí do autoconhecimento, né, de você se trabalhar, se conhecer primeiro, para você ajudar o próximo, né, se melhorar cada dia mais, é coisas mínimas que a gente tem que fazer ali, né, e buscando essa melhora evolutiva que precisamos, igual a professora fala, nos melhorar cada dia mais, né, é isso, para ajudar o próximo, né. E tanto trabalho voluntário também, né, que apareceu, não fala não, muitos, né, e essa parte do estudo, né, maravilhosa, a quantidade de pessoas aqui, a quantidade de grupos que a gente participa, né,
E só mesmo através desse conhecimento que a gente vai caminhar, né, fraternalmente, não é isso? Aprender, né, a ser fraterno uns com os outros. E essa reunião aqui, ela é fruto do trabalho do Ricardo Mello. Eu sei que o Ricardo Mello não sabe quem é eu, quem é Tereza. Ele tem uma vaga noção que existe os grupos espiritismo fraterno. A Roseli, que trabalha diretamente com ele, fala, né? Tem o perfil do Instagram, tem as lives, mas ele é um homem extremamente ocupado, que a missão dele está muito acima da nossa. Mas mesmo assim, ele tem uma gratificação de saber das raízes e as vertentes que o trabalho dele trouxe. Porque isso aqui é fruto do trabalho dele, né? Eu procurei ele para entrar nos trabalhos do amor fraterno, sem pretensão nenhuma de estar no espiritismo fraterno. Eu passei pelos grupos de desafios conjugais. E aí sim surgiu essa oportunidade maravilhosa do espiritismo fraterno, que o qual vai ter continuidade, sei lá, eu espero que continue por muitos e muitos anos. Então, isso aqui é fruto do trabalho do Ricardo Mello. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, depois dessa pandemia, vai ser um grande prazer e agradecer, porque isso aqui é fruto dele. O trabalho dele é grandioso e a espiritualidade é maravilhosa. Ela nos guia e nos intui. Exatamente isso, Juliana. E isso tudo que está acontecendo aqui, hoje, essa reunião do Espiritismo Fraterno, gente, na espiritualidade já estava, digamos assim, escrito. Já tinha um planejamento, a espiritualidade já sabia que isso aqui ia acontecer, que os grupos do Espiritismo Fraterno iam acontecer, sabia que a professora ia estar, que eu ia coordenar, tudo isso. Na época, eu não entendi, eu falei, gente do céu, isso é uma cura, a Roseli me convidando, eu falei, logo eu digo, Roseli, tu não me conhece, eu sou totalmente torta. Ela, pois eu tenho certeza que é você que vai conduzir, e já são mais de um ano nesse trabalho, desde a pandemia, né, esse trabalho existe. Né? Eu não comecei no acolhimento, porque eu estou no pré-acolhimento, sabe? Mas eu fiquei assim, apaixonada. Foi o primeiro link que eles colocaram, né? Acho que nós começamos foi a partir de março, ou depois de março, sei lá, que eles colocaram para voluntário, eu entrei, né? E eu estou aí, caminhando lá no pré-acolhimento. Tu tá na triagem? Triagem? Toda triagem. Fiz o tudo todo, né? Uhum. Vocês fizeram, sei, Paulo aí, outros mais, aí eu tô caminhando, sabe? Mas assim, ainda. Ela me chamou aí já para passar, mas eu falei para ela, não, vou esperar um pouquinho, né? E aí a gente vai ajudando as orações, levando os nomes das pessoas, né? Sim. Porque interessante também como que a espiritualidade age sobre nós para ajudar o próximo, principalmente nas orações, né? Como que estamos sendo procurados, não sei se vocês observaram isso. Mas é muitos, né? Muitos irmãos chegando e pedindo auxílio, né? Ah, faz a oração, coloca no grupo. E que maravilha, né? Está sendo, né? Muito, muito gratificante também, né? Isso. Ó, Sônia Silva colocando, o acolhimento fraterno já foi preparado pela espiritualidade. Exatamente. A espiritualidade já sabia o dia que ia procurar, o dia que a Maria da Conceição ia procurar. Tantas pessoas, tantas amizades. Isso aqui é um presente de Deus para mim. A professora Tereza é um grande presente. E quando que a gente imaginaria que isso acontecer, né? Será que antes da pandemia a gente, eu vou participar das reuniões de segundas-feiras, 19 horas? Não tinha noção. A gente não tem controle de nada. A gente é vulnerável, a gente tem uma fragilidade muito grande. E a Covid-19, ela nos mostrou isso. Que somos frágeis e que precisamos ter mais humildade no nosso caminhar. E confiar mais nos desígnios de Deus. E acho bonitinho também que eu estou só no pré-acolhimento, mas como que o primeiro impacto é com a gente, aquela descarga de tanta coisa, né, que eles estão falando. E aí depois a pessoa volta depois e fala, ai, gratidão, obrigada pelo carinho. Nossa, eu fico tão grata com isso, vocês nem imaginam. Muito alegre mesmo. Eu vou compartilhar também, que foi assim, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa disso, como tinha começado, né? E só que eu fiz o curso de voluntário tudo junto, porque a necessidade estava muito grande de trabalhador. Então a Roseli ia nos monitorando, o Anderson também, para ver como é que estava indo. Então eu fazia o curso e acolhia. E era engraçado. E realmente tu falou, nós somos a recepção do trabalho. Então a pessoa quando vem nos procurar,
é 99,9%, está em profundo sofrimento. Então era de tudo, era, eu perdi alguém, estou doente, terminou meu casamento, terminou meu namoro, meu pai e minha mãe brigam comigo, fui expulsa de casa, tenho dependência química, quero me suicidar. Era tipo assim, a gente pegava o atendimento no olho do furacão. E muitas vezes, aí que eu vou relatar, eu ia encaminhar para o grupo correto, que era a triagem, mas eu tomava a liberdade de dizer, não, peraí, vamos conversar. Às vezes eu atendia, a pessoa entrava no grupo, mas quem deu realmente o acolhimento tinha sido eu. E aí a pessoa fala, eu tô no grupo, tô aplaudendo, tô adorando, mas gratidão que nem acontecia contigo. E eu tenho amizades até hoje, que a pessoa conta como é que tá os filhos, como é que tá a família, casamento. Gente, eu tenho amizades até hoje. E foi daí que também nasceu o Evangelho do Dia que eu gravo todos os dias. Por causa do acolhimento, não foi por causa do Espírito Fraterno. O Evangelho do Dia já existia, uns 2 meses antes do Espiritismo Fraterno. Então, assim, é extraordinário. É extraordinário. Olha, a gente só tem que agradecer, porque Deus nos dá a oportunidade de crescer, de mudar, de refazer a nossa história. A gente pode, muitas vezes, estar no fundo do poço. Não sei vocês, mas eu já estive no fundo do poço e eu tive a oportunidade de refazer minha vida. Porque Deus nos dá. Só basta a gente querer e aproveitar. Porque não adianta também Deus dar a oportunidade e a gente não aproveitar. Porque a gente pode, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode jogar a oportunidade fora, né? Então, encerrando, já que ninguém quer falar, né? Leia um livro quando puder, no rumo do mundo de regeneração, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, um livro fantástico que vai ajudar vocês a conhecer e entender melhor o processo que a gente está passando. Priscila. Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estava aqui com o microfone desligado, mas eu queria dar um depoimento. Eu comecei assistindo o Cafezinho com o Ricardo. E aí eu comecei aquela história da gratidão. Ele falando da gratidão, eu tenho tudo anotado aqui. Que lindo. Eu comecei no dia 27/3 do ano passado. Um sofrimento tão grande que eu estava com essa pandemia, e eu comecei, tá aqui, dia da gratidão. Gratidão por minha vida, dos meus filhos, dos meus irmãos, do meu sobrinho, da minha... Aí eu comecei... Aí, quando o Ricardo começou, aí entrei no Evangelho. Tá assistindo todo dia, né? Que em casa, aí passei a assistir o Evangelho. E mudei minha vida completamente. Então, tudo assim que eu sonhava, eu anotava, eu agradecia. E, voltando à história da Covid, meu irmão e a esposa dele teve Covid, a enteada dele Covid, ele dentro de casa, ele é diabético e não pegou. E eu rezava como o Ricardo orientou, eu rezava por ele, porque eu sabia que ele ia pegar, eu sabia que, assim, eu achava que ele não ia escapar de vir da diabetes e hipertensão. Então eu orava, aí eu imaginava ele dentro da cúpula, né, do lado, como a gente vê o Ricardo Melo naquele dia de sexta e dia de domingo. Eu faço o evangelho, eu não tenho um compromisso, não é sexta e domingo, a cura e a autocura. Você acredita que ele não pegou a Covid? Acredito. Você acredita? Acredito. Eu não sei se foi a minha fé, o merecimento dele, mas eu rezava todo dia. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, a sua fé e merecimento. Eu não sei, mas eu tenho tudo anotado aqui. Eu tenho uma agenda que eu acordo de madrugada, eu anoto as datas, o sonho, eu anoto tudo. Então tá aqui. Eu lembro até das palavras da gratidão que o Ricardo foi dizendo e eu fui fazendo. E toda sexta-feira eu tenho um compromisso de não deixar nada para o horário que ele faz, de 10h30 até meio-dia, até ele extrapola, e domingo também, com a minha aguinha para fluidifico água para minha família, para tudo, até para o cachorro do meu filho, que é meu neto, eu também fluidifico. Então, assim, eu fiz com tanta fé, que ele não pegou Covid. E dormiu com a mulher com Covid, ela baixou ao hospital e ele não teve. Vocês acreditam? Uma benção. Foi uma benção. E ele é do grupo de... Aí vacinou. Quando ele vacinou, eu fiquei mais emocionada do que eu quando vacinei. Aí vacinei sábado, agora a minha nora, que tem asma. Eu fiquei tão emocionada. Então, assim, quando eu faço para os outros, é melhor do que para mim. Assim, parece que eu fiz para
para milhões de pessoas, sabe? Eu me torno mais. E esse depoimento, assim, eu queria deixar, porque eu tive muita fé. E eu estou me fortalecendo na fé, e todo dia, quando eu tenho tempo, eu faço o evangelho. Vejo vocês aqui, eu durmo, quando eu tenho as minhas insônias, eu durmo e vou ver a tua mensagem do evangelho diário, Priscila. Durmo com ela. Evito assistir esses filmes de terror, de briga, de não sei o quê. Eu boto na LDB, que uma televisão aqui, LBA, sei lá, fico assistindo esses canais de reza, de Aparecida, porque não quero ver televisão, coisa ruim, notícia ruim, não quero ver. Né? Porque a gente vai dormir e peço para que meu espírito, quando eu vá dormir, que ele me leve para eu descansar, para eu trabalhar. Antes de ontem eu sonhei trabalhando. Que lindo. Eu não sei o que eu estava fazendo, eu só acordei e me lembro que eu estive com outras pessoas, tipo aquela novela que passa da viagem, não tem aquele... Mais ou menos daquele tipo. Então, assim, eu acordei tão bem que parecia assim que eu tinha descansado por 10 noites, sabe? Foi muito bom. Eu não sei qual foi o trabalho que eu fiz, mas que deve ter sido um trabalho muito bom, que me deu muita força para eu amanhecer. E graças a Deus esse depoimento, e foi graças ao cafezinho com o Ricardo, depois o evangelho, e eu estou me tornando uma pessoa melhor e espero melhorar ainda mais. E apoiar mais pessoas que precisem e divulgar isso, né? Que é o amor, né? O amor, a gratidão, a fraternidade, né? É o que transforma, é o sentido das nossas vidas. Nossas vidas, muito, muito. Então, muito obrigada. E eu faço questão de toda segunda-feira eu estar aqui. Meu filho estava aqui, eu disse, meu filho, me desculpa eu não dar atenção, mas eu vou dar atenção agora, porque eu adoro o dia de segunda-feira para estar aqui com vocês. Eu já sinto vocês uma família, eu já conheço a Denise, conheço a Fátima, conheço você, já fazem parte. Uma troca, né? Já me sinto fortalecida, cada um depoimento de vocês. Né? E ver como é bom nessa reunião. Muito, muito obrigada, sou muito grata a vocês. Eu tenho anotado aqui, Priscila, só um instante, o atendimento fraterno, treinamento, eu comecei 17/8/2020, eu comecei fazendo o treinamento lá, eu tenho o caderno com tudo, de cada dia. Eu também eu anoto. Aqui você falou, eu fui lá buscar. Muito bom, viu? É só agradecer mesmo. Eu entrei dia 26 de março de 2020. Eu sentou primeiro, bem antes. Exatamente. Eu pedi um grupo de apoio. Eu pedi para ajudar minha tia com depressão. Eu entrei para ajudar ela por tabela, e quem está se ajudando sou eu. Priscila, posso fazer um agradecimento? Claro. Por favor. Nesse momento, o meu coração está radiante. Agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo a Deus por cada uma dessas famílias que estão aqui reunidas. Louvando. Pai, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu amor. Que maravilha, que depoimento. Estamos aqui reunidos em teu nome e te agradecendo. Que cada um de nós, Senhor, esteja hoje sempre contigo, te louvando e vendo como tu és bom, como tu és maravilhoso, como o Senhor está sempre conosco, nos abençoando e nos iluminando. Que seja feita, Pai, a tua vontade hoje e sempre. Que assim. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que assim. Graças a Deus, graças a Jesus. Dava para terminar agora. Lindo, obrigada. Não, eu agradeço muito. Oi. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Por favor. Pessoas do meu coração. O que eu queria transmitir na noite de vocês, para nós hoje, é o seguinte. Muitas vezes eu percebo que a Priscila fala assim, pessoal, alguém quer falar? Pessoal, alguém quer falar? Pessoal, alguém quer falar? E do nosso grupo, nós já sabemos que temos algumas pessoas que elas comumente falam. Então, o que a gente precisa é que as pessoas que comumente não falam, que elas falem. Pelo seguinte, nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos. Então, assim, muitas vezes, não fique envergonhada nem tímida para falar de um assunto que nem hoje. Hoje nós estamos falando sobre obsessão.
tudo bem. Só que, por exemplo, nós ainda temos algum tempinho, nós ainda temos uns 10, 15 minutos às vezes. Então, tem muitas vezes que você vai trazer alguma coisa do seu dia a dia, ou que vai trazer alguma coisa, não se a gente para não tumultuar tanto, mas muitas vezes você tem alguma coisa que está dentro de você e você quer colocar aquilo para fora, e talvez você fique envergonhada porque não é o assunto do dia, alguma coisa do gênero, mas teu anjo de guarda está do seu lado falando, fale, 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 e você está com aquilo na goela, assim, quase saindo para fora e você não fala. Então, assim, as pessoas que falam, que conversam no grupo, a gente já sabe quais são, que a gente já tem lá, que são as figurinhas marcadas. Mas a gente precisa que as pessoas que não falem, que elas compartilhem também. Não sinta-se envergonhado ou envergonhado de falar besteira ou de falar, você precisa começar a falar para que isso se torne uma coisa corriqueira dentro de você. Porque que você perca talvez essa vergonha, essa timidez, isso daí talvez, ou se não, até mesmo aquele irmãozinho que está aí do seu lado, que não quer que você progrida, que não quer que você evolua, que não quer que você fale, pode ser que esteja te bloqueando também. Então pensa nisso. Então muitas vezes, se você não conseguir falar sobre o assunto do dia, mas se você tiver algo para falar que seja relacionado ao que a gente estuda, vai aprender ou vai estudar, fale também. Muitas vezes a Priscila fala, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para falar? Pessoal, poxa, quando ela fala, pessoal, alguém quer fazer a oração? Olha a oportunidade que nós temos em mãos, pessoal. Alguém quer fazer, sabe? Se você falar Deus, eu te amo, do fundo do seu coração, vale muitas vezes muito mais do que a gente ficar quase 15 minutos eu falando o Salmo número 1 ou falando o Salmo 93, que ele é enorme, entendeu? Então é isso que eu queria falar. Pessoas, aproveitem as oportunidades que Deus lhe dê. Muitas vezes talvez não é aquilo que você quer falar no dia ou no momento, mas muitas vezes a Priscila está falando, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Principalmente as pessoas que falam pouco, ponha para fora aquilo que você está sentindo naquele momento, fale alguma coisa, para que todos participem de uma forma igual, entendeu? Pessoas, boa noite e fiquem com Deus. Nossa! Quando você começou a falar, eu já comecei a pensar, ai, peraí, né? Deixa eu falar alguma coisa. É um apoio aí de conhecimento, né? Realmente é isso mesmo, eu acho. Quando você falou, às vezes a gente está precisando falar, e a gente não consegue. É isso mesmo. Eu queria falar, já que eu falo pouco. O Ricardo realmente, se ele soubesse, se ele pudesse dimensionar o tamanho, né, enfim, que ele atinge as pessoas e a forma que está atingindo, né, assim, de uma boa maneira, eu acho que ele não tem essa dimensão. É claro que ele não está sozinho, como todos nós. Mas é um trabalho que vem aos poucos, né? Eu o conheci das pílulas, né? De escutar em momentos difíceis, muito difíceis, desafiadores. E o Espiritismo nunca foi a minha porta assim, de querer conhecer, mas ele atrai, né? A gente vai, não às vezes pela dor, mas vai pela de querer se conhecer mais. Porque, de uma certa maneira, quando você se conhece, o Espiritismo está dentro de nós. Então, eu acho que é uma fonte de você se conhecer o outro também, né? E ter uma vida mais com leveza e aberta a novas experiências, seja ela em qualquer religião. O fato da gente estar passando por uma pandemia dessa, né, que ninguém nunca presenciou essa forma de número de mortes tão elevado, eu me sinto na pequenez da incapacidade de poder ajudar mais do que as pessoas precisam. É uma dificuldade minha, particular, de entender que eu posso rezar para o outro, eu posso levar uma cesta básica, eu estou com saúde hoje, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, mas ainda falta, na minha cabeça, e ainda falta algo a mais. Posso fazer mais, posso
ainda falta. Não sei aonde é o dia de amanhã, né? Mas hoje eu penso ainda que eu preciso fazer mais. Tá pouco. Claro que a gente sabe, né? Do momento de cada um que a gente está passando, o meu momento de hoje, e a pandemia também, a gente tem família, né? Então, mas é complicado isso, assim, e aí você vai com o evangelho nos estudos, vai amenizando dia após dia essa falta que a gente está, que eu estou, né, de poder fazer mais para o outro, né? Então aí eu sereno a mente, trago a mente para o hoje, para o agora, e aí um dia de cada vez eu vou entendendo que eu vou ter a minha oportunidade, o meu momento. É isso que eu queria falar. E agradecer a vocês todos pela participação. Assim, toda segunda-feira a gente também. Eu fico ansiosa. Às 7 horas eu já ligo e já estou participando. É gratidão mesmo, do meu coração. E obrigada pela palavra, né, de talvez eu não teria falado nada hoje. E para mim está fazendo um bem muito grande falar. É isso. Formidável. Tudo tem seu tempo. Quando eu comecei a estudar, quer dizer, o espiritismo já está na minha vida desde criança, né? Mas a reforma íntima, eu comecei a trabalhar lá melhor de 2011, 2012. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje. Então tudo tem um tempo, né? Um tempo para depurar. Você vai ter o tempo de trabalhar, vai ter o tempo de servir. Você vai primeiro começar a servir dentro do seu lar, para depois expandir. Então, assim, tudo, não tenha pressa. Mas tu já tem uma ânsia, né? Tu sabe que tem uma missão, tu sabe que tem algo a mais para fazer, tu não sabe bem o que é. Estamos juntos, eu sei bem como é que é isso. E eu mesmo sei que eu tenho muita coisa ainda para fazer, que isso é um início. Então, confia que no tempo certo você vai estar pronta, preparada. Às vezes a gente pensa que não, né? Como a Roseli, quando ela me convidou no ano passado, acho que foi em abril, maio, para o Espiritismo Fraterno, né? Para coordenar os grupos. Eu falei, não, eu não estou preparada. Foi bem assim para ela, tu tá. Às vezes a gente pensa que não tá, mas tá. Assim, e aí descobri que acaba, não é que a gente está, mas eu descobri que eu conseguia, né? Tanto que a gente está aqui hoje. Então é isso, não, tudo no tempo certo. No tempo certo vai acontecer. E confiar, confiar. Eu compartilho com a Daniele também. Eu entrei no grupo para fazer a triagem, né? E comecei a fazer os cursos, né? Entrar nos grupos, né? Uhum. E aí eu queria muito aprender muita coisa. E aí ia ajudar. Eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar ansiosa pelo tanto de coisa que eu queria aprender, queria ler, queria participar. Aí eu peguei e me desliguei dos grupos. Na verdade, eu estou acompanhando só esse grupo das lives de segunda e estou acompanhando o Ricardo Melo com o Evangelho no Lar diário. É no meu horário de trabalho, mas eu chego em casa e eu ouço. Eu faço estudo do nosso lar com o Haroldo, dia de quinta. Faço estudo do Livro dos Espíritos já com o Simão Pedro no domingo. Então, mas o que eu percebi hoje, que eu, pensando que eu não estava ajudando, que eu estava em casa, mas eu tenho 2 meninos pequenos, então A internet caiu! Vixe! Começou às 19. Segura que minha internet caiu e eu vou ter que reconectar. Gente, caiu a internet. Não sei. A tua mãe tá na cozinha, eu não vai, não vou saber.
Ah, que babado. E o resto do arroz, mas não deve me não como nada. Não vou precisar assim. Prioriza sim, tá, Priscila? Primeiro a sua vida profissional, primeiro a sua saúde. Primeiro a sua saúde, né? A sua vida profissional, isso é importante. E aquilo que você almeja, claro, isso é muito importante. Tá? E você tá deixando lá perguntas pra tema, a gente fica junto, não tem problema, tá bom? Vou ficar chateada, é triste, né? O pessoal também vai ficar chateado, mas a gente consegue levar aí, se Deus quiser, a gente vai no estudo aí até setembro, tá bom? E bons estudos pra você, prioriza, calma, né? Tem que ficar calma. Não é uma coisa que não se cobre, né? Não passou, não se cobre. Hoje não passei, mas amanhã eu vou conseguir. Às vezes não é nesse concurso, é em outro, um que você não está nem imaginando que você vai prestar. Se prepare bastante, tá bom? Pega o edital do concurso que você quer, assim que eu estudei para os meus concursos. Pra você ter ideia, eu passei em 10 concursos na minha vida, tá? Passei em 10. Como é que eu fazia? Eu estudava pelo edital, tá? O que é o edital, e eu ia ler aquilo ali do edital. Não ficava, no meu tempo não tinha internet, né? Não tinha essas coisas, mas eu estudava pelos editais, pelo edital. Isso deu muito certo para mim, na minha área, né? Não sei na sua que você está. Mas estuda pelo edital. Pega edital, por exemplo, direito constitucional, Estado, né? Que é o Estado, sei lá. Aí você vai pegar e vai estudar tudo sobre o Estado, vai ver tudo sobre o Estado. Depois você vai ter lá a lógica, sei lá, pega lá o tema e vai estudar tudo que você tem do Estado. Faça lá alguns exercícios e estude pelo edital. Estude pelo edital. Tá? Conselho que eu te dou. Um beijo. Agora eu vou sair porque eu tenho que ir no médico, né? Por isso que eu falo primeiro a saúde. No médico. Tchau, tchau. A gente às vezes não está direto ajudando alguém direto assim, mas tudo que a gente tem, o que pode compartilhar, a gente faz, sabe? Eu acho que assim, que a gente não pode sentir tão, às vezes a gente acha que não está ajudando tanto, que poderia ajudar mais. Que é o meu caso, eu acho que eu tenho capacidade de ajudar mais, mas a gente tem que ter consciência também, a gente ajuda nas pequenas coisas, até a gente conseguir fazer grande coisa. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Isso é a parábola dos talentos, né? Verdade. Verdade. Ai, gente, vocês viram que eu caí? Eu caí e meu Deus, o que aconteceu? Aí eu tive que reiniciar a internet e ainda bem que aqui é rápido. Foi rápido, né? Ou fiquei muito tempo? Não, não fiquei. Foi rápido. Foi né? rápido. E eu tô Foi aqui rapidinho. falando, digo, o que tá acontecendo, gente? Por que eu sumi? Acontece. Vamos fazer o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? E eu quero depois trocar umas palavrinhas com vocês antes da gente terminar. Então, a gente vai estudar hoje o capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que há um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Olha a visão, né? Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Então, quando a gente usa dessa expressão, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? A gente está blasfemando. E sem entendimento real
de por que algumas pessoas vivem menos, outras vivem mais, das missões que cada um de nós temos aqui quando encarnamos. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse o mau. Estais grandemente errados, porque aquele que parte, ele terminou sua tarefa, e aquele que fica, talvez não a tenha nem começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Olha só a profundidade, a sabedoria desse questionamento. Porque a gente, na nossa humilde ignorância, a gente fala assim, mas por que só os bons que vão e os maus ficam? Porque, obviamente, é a oportunidade que Deus dá para que possam usar a existência, a oportunidade da vida, encarnados aqui, para poder ajustar. E muitos bons se vão, muitos ficam, né? Por exemplo, Divaldo Pereira Franco está vivo aí, se Deus quiser vai ficar até seus 120 anos, né? Chico Xavier viveu, né, muitos e muitos anos. Então, assim, não significa, mas muitos vão cedo porque cumpriram sua missão, cumpriram o que era para ser, o que estava predestinado, né? E a gente tem essa visão infantil limitada pensando, quem é a gente que acha que nosso capricho tem que ser atendido? Que o que é bom tem que continuar preso ao corpo material, estendendo uma missão que já foi cumprida, e o mal tem que ir antes porque é mais cômodo para nós não precisar conviver com aquele, né? Isso é uma visão infantil, distorcida dos reais motivos para estarmos aqui. Dos reais aprendizados, a escola que é a vida que Deus nos dá aqui, né? Que dirige um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse liberdade àquele que a ela não tinha direito. Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que quando estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e, frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, que é a única existência verdadeira. Fédelon, Cidade de Sins, 1861. Uma mensagem completamente contemporânea, ditada em 1861, há quase 200 anos. Então, e como se aplica bem a tudo que a gente está vivendo, né? Alguns elementos foram conversados aqui hoje, né? Que a gente acha que aquilo é aparentemente mal, às vezes é um bem. Só que a libertação, a nossa liberdade, é quando estamos no plano espiritual. Enquanto estamos aqui, ele coloca em cativeiro para a gente ter uma noção, porque nós estamos limitados, né? Quando estamos no corpo físico, a gente não lembra das nossas existências pretéritas, a princípio, né? Nós temos o véu, estamos sob o véu do esquecimento, estamos presos para que tenhamos certas limitações. Porque em outros planetas, por exemplo, em outros mundos que já são habitados, os espíritos estão mais depurados. Alguns não precisam nem mais da reencarnação material, ou a matéria é muito mais sutil. O corpo é mais livre, ele pode viajar, pode transitar por diversas dimensões. Nós não podemos ainda porque nós não temos maturidade. Imagina nós, uma reflexão bem interessante que eu vi um tempo atrás num estudo. Quantas vezes a gente pensa mal de um outro? No caso aqui o texto fala, eu preferia que o fulano morresse, o mal morresse do que o bem. Quando a gente o nosso corpo material, ele nos permite que somente o pensamento aconteça. E mesmo assim a gente sabe que o pensamento plasma, né? O pensamento tem forma e ele pode atingir.
Nós já sabemos hoje disso. Mas imagina se nós não tivéssemos esse corpo material que nos impede. O nosso pensamento ia ser ação direta. Então é isso que mostra que realmente nós precisamos ainda, porque nós temos maus pensamentos, nós temos inveja, nós temos chagas morais grandíssimas, que não nos permite ainda ter essa liberdade espiritual. Tanto que o texto nos traz aqui um pensamento que aqui ele fala em 1861 e que nós em 2021 ainda dizemos. Eu queria que fulano morresse. Queria que tal governante morresse. Queria que... A gente diz cada absurdo, né? Então... E a gente não tem noção, né, da grandiosidade das leis divinas que estamos submetidos. Há muitos bons vão cedo, sim, porque eles tiveram o período a cumprir, a missão, e graças a Deus cumpriram, por isso que acabam saindo. Não tem mais necessidade de eles estarem no corpo material. Eles vão dar continuidade à sua vida espiritual, que é as últimas palavras, que é a única existência verdadeira, é a nossa vida espiritual, e eles vão continuar a missão deles onde tem que ser. Então a gente se engana muito, a gente se ilude muito quando a gente dá esse tipo de pensamento, esse tipo de afirmação. Eu preferia que o fulano morresse. O fulano está aqui, o malzinho, digamos assim, a pessoa que se equivoca, que erra, ela está aqui porque ela precisa aprender, ela precisa reparar. Muitas vezes não vai aproveitar a oportunidade, não, mas o aprendizado que lhe é devido vai acontecer. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Todos nós um dia nos iluminamos. Porque hoje nós estamos aqui. Nós estamos num processo de iluminação. Lá atrás, em outras existências, a gente era exatamente os algozes. A gente era os criminosos. A gente era aqueles que não tinham escrúpulo nenhum. A gente era os que derrubavam os outros, passavam por cima dos outros para conseguir os nossos interesses. A gente era extremamente egoístas, traidores, desrespeitosos. Nós éramos assim. Cada um de nós tem a hora de acender, de iluminar. E essas pessoas que hoje nos deparamos, elas também vão no tempo delas. Por isso que a gente é muito, muito leviano com as coisas que a gente pensa, muito leviano com as coisas que a gente fala, muito sem a consciência real. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer quem poderia viver ou quem não? Sabendo que temos um Deus acima de tudo, que rege toda essa existência, todos os universos e galáxias que a gente não faz nem ideia. Quem somos nós para dizer quem acha que deveria viver ou não viver? É mais ou menos isso. E que bom que estamos presos nesse corpo material, porque se cada pensamento nosso fosse plasmado de uma forma imediata, gente, esse mundo já tinha terminado, o planeta já tinha até explodido. Porque quantas pessoas já devem ter imaginado na destruição do planeta? A gente não tem maturidade ainda para sair desse corpo de carne. Os espíritos mais elevados que estão em outros mundos, eles têm o mérito. Porque eles não vão cometer esse tipo de desatino ou ter maus pensamentos. Então, eles têm o mérito da liberdade de transitar, de viajar, de conhecer outros mundos, de passear por vários planetas, porque eles evoluíram. E nós também. Um dia, eles foram como estamos hoje. Um dia, esses espíritos também foram como as pessoas que a gente julga ser má, que na verdade estão. Todos eles foram, mas eles evoluíram, e assim como nós também. Então, hoje a gente fala, a gente julga, né? Fulano que erra, fulano que mata, fulano que estupra, é ruim, mas nós fomos isso lá atrás. Que bom que hoje nós não somos. Não se engane, nós fomos isso. Nós fizemos, nós cometemos, nós temos de inúmeros karmas, mas nós estamos iluminando. E quem somos nós achar que essas pessoas futuramente não vão? Ou daqui 1, 2, 3, quantas existências? A gente tem um exemplo dos capelinos que foram exilados, que ajudaram a povoar o nosso planeta. Criaram inúmeras raças. Quem puder ler A Caminho da Luz, Emmanuel explica muito bem. Existem vários estudos sumérios, é tanta coisa que a gente pode estudar. Capelinos foram exilados, eram teimosos no seu planeta, praticamente destruíram, né,
Eu acho que era uma estrela, Capela, e praticamente destruíram por ganância, por poder, né? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas eles vieram para cá para trazer o progresso do nosso planeta, para estarmos onde nós estamos hoje. Muitos já depuraram, muitos já estão evoluídos, e nós seremos assim. Os que teimarem não crescer vão ser exilados do planeta para que esse planeta consiga seguir seu curso de regeneração, que é o motivo que a gente está estudando hoje. Sim, mas isso não é castigo. Eles vão ter oportunidade na dor de trazer avanços em planetas primitivos, em planetas de prova e expiação, tão piores quanto o planeta Terra, para poder ascender, para poder iluminar. Então a gente tem que agradecer por finalmente estarmos aqui segunda-feira estudando juntos. Por finalmente estamos olhando para o próximo. Finalmente talvez não falar mais uma besteira, que é blasfêmia que a gente fala. Ai, fulano tinha que morrer. Por que fulano morreu em vez de ciclano? O estudo nos convida a gente não cometer mais esse tipo de coisa. Não cabe mais. Porque a gente foi esse fulano malzinho lá atrás. E se a gente conseguiu ascender, e olha que nós estamos ainda, né, engatinhando, por que esses outros não podem? Cada um de nós. A reforma íntima, a evolução espiritual individual. Eu estou no estágio, Maria de Fátima está no estágio, a Denise está em outro, a Maria da Conceição, Paulo. Cada um de vocês está num estágio. A gente não está no mesmo. Cada um está num estágio individual. A reforma íntima, a evolução é individual, é de cada um de nós. E basta a gente querer. Então esse já é um grande passo. A gente não falar mais esse tipo de coisa, ter esse tipo de pensamento. Já é um grande avanço. Já é algo que o texto nos convida a não fazer mais isso. Se a gente fazia, tudo bem. Não vamos fazer mais porque agora a gente entende que não tem porquê. Deus sabe o tempo de cada um de nós aqui na Terra. Deus sabe quanto tempo eu vou viver aqui, quanto tempo que a Denise vai viver aqui, que a Rosemary, né, que a Cristiane, cada um de nós, que a Daniele, cada um sabe. Deus sabe de cada um de nós, quer dizer. Então a gente não se engane, se um for antes, outro for depois, é tudo no devido tempo. Nós não somos detetores de verdade absoluta nenhuma, de dizer e nem ousar dizer quem deveria estar vivo ou quem não deveria estar. Alguém quer falar alguma coisa? Puxão de orelha, né? Eu gostaria de comentar alguma coisa. Quando você fala que aqueles que ficam ainda têm a missão a cumprir e aqueles que foram ou que vão porque cumpriram a missão, mais ainda se agrava a situação do suicida. Porque sim. ele antecipa todo esse processo de missão que ele deveria cumprir e não espera o tempo para cumprir. Não é verdade? Atrasa muito. Atrasa duplamente, porque ele vai ter que trabalhar lá e voltar para poder recuperar. Isso. Às vezes ele vem numa existência muito curta, e às vezes algumas existências muito curtas de crianças que nascem com grandes enfermidades, sobrevivem 8, 10 anos, pode ser também casos de suicida que precisa ter uma missão para terminar de cumprir aquilo que não foi cumprido. Por exemplo, eu tenho um planejamento reencarnatório de 57 anos e tiro minha vida com 47. Eu tinha um fluido vital que não foi usado de 10 anos. Só para quem estuda fluido vital entende. Esse fluido vital vai ter que ser utilizado, vai ter que ser de alguma forma. Ou eu vou vir numa nova vida, reencarnar compulsoriamente mais 10 anos, e aí depois volto para o plano espiritual, para depois vir numa existência nova, com mais equilíbrio, ou eu vou só ser gerado pela mãe, vivo só gestação, para recriar um perispírito, dependendo do dano que eu causei, né, com o suicídio. Às vezes são suicídios muito graves, né, que às vezes a pessoa só vem para reconstruir o perispírito no útero da mãe, aí às vezes a mãe perde a criança ao nascer, ou perde durante a gestação, não entende, mas tudo tem misericórdia de Deus para reajustar, para equilibrar aquilo que equivocado foi, né, a pessoa
que se suicida, infelizmente, ela comete um grande equívoco, ela desarmoniza. É como se ficasse um buraco e precisa ser preenchido. Então, realmente, a Rosemary trouxe um aspecto muito importante. Se a gente tem essa consciência, quando a gente tiver vir pensamentos de suicídio, de querer ceifar a vida, de abreviar, cuidado. A gente está retardando algo que a gente precisa vivenciar. E querendo ou não, mesmo que a gente se suicide, a gente vai ter que cumprir, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro vai ter que ser ajustado aquilo que ficou faltando. Nós viemos aqui no planeta, cada um com fluido vital. Fluido vital que isso é o quê? É uma bateria, cada um tem uma bateria. Um para nascer, para ficar 89 anos, outro para ficar 15, outro para ficar 30, outro para ficar 100. Cada um de nós tem o seu fluidinho, sua bateria de carga energética. E o suicídio não é só também o suicídio propriamente dito, aquele direto. Existe o suicídio indireto que a gente estudou, né, com o André Luiz. O nosso lar é uma grande escola sobre isso. Os nossos hábitos, a falta de cuidado com a nossa saúde também abreviam nossa vida. Então, a gente é um suicida também indireto. Então, também a gente tem esse compromisso de cuidar desse templo maravilhoso que Deus nos dá, que é o nosso corpo. Muito bom, Rosemary, bem lembrado. Para a gente ver que todo assunto aqui que a gente traz aqui, existe várias vertentes, vários aprendizados. Não se limita só ao que a gente está lendo, ao que a gente está estudando. Tem várias implicações. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, gente, quero conversar com vocês. Eu só não quero chorar. Na verdade, assim, eu vou ter que me afastar temporariamente, mas eu vou tentar participar pelo menos uma vez por mês nas reuniões, porque eu vou fazer um curso. Mas eu acredito que em setembro, no máximo, eu estou de volta, tá? As reuniões vão continuar acontecendo todas as segundas-feiras, mas eu não vou conseguir estar em todas, porque no horário, né, eu vou estar ocupada. Mas eu vou tentar continuar pelo menos uma vez por mês estar aqui com vocês, porque eu não vou aguentar. Então, assim, eu não vou estar tão presente até setembro. Setembro normaliza, eu volto, continuo, né, toda semana. É um curso que eu vou fazer, profissional, eu preciso dar prioridade nisso, né? A vida, às vezes, né, nos força a ter que fazer escolhas, e eu tive que fazer, mas toda quarta... Eu vou tentar ficar uma vez por mês, eu vou avisar nos grupos para vocês saberem quando eu vou poder participar. A professora vai continuar conduzindo, tá? Toda segunda-feira. Ela vai dar os recados sempre no sábado ou no domingo do convite, assim como eu fazia. E eu vou procurar estar todas as quartas-feiras no Perguntas Fraternas. Eu vou procurar manter. Então, de qualquer forma, eles não vão conseguir ter tanta saudade de mim, porque quarta-feira agora eu vou estar. Mas tu vai continuar colocando os estudos, Priscila, todos os dias no grupo? Sim, segunda, quarta e sexta. Só não estou colocando mais porque a professora ainda não gravou. Se já estivesse gravando, eu estaria. Eu vou estar todos os dias fazendo o Evangelho do Dia, mandando para vocês. Isso não vai. É só a reunião do Espiritismo Fraterno que eu não vou conseguir até setembro estar sempre, tá? Ai, gente, mas eu Nossa, muito tempo. Eu ainda falei outro dia com você sobre isso, que era tão bom a nossa turma, todo mundo reunido. Eu vou continuar, só que eu não vou conseguir estar toda segunda, porque realmente eu vou ter que priorizar, profissional, para um bem maior, né, também, às vezes, nós somos homens no mundo, não é? A gente está ainda no mundo, então, às vezes, o trabalho da vida, o trabalho da matéria, exige que a gente faça essas escolhas, mas eu vou estar toda quarta, se Deus quiser, a maioria das quartas-feiras no Perguntas Fraternas, vou continuar com a professora, quarta-feira agora eu estarei, e vou tentar pelo menos uma vez por mês manter esse contato aqui com vocês. Então, vai passar muito rápido. Setembro está aí. Que seja para o seu bem, a gente deixa, tá, Priscila? Vai ser, se Deus quiser. Quero poder dar boas notícias em setembro, se Deus quiser comemorar com vocês. Tá? E eu tô um pouco emocionada. Alguém quer fazer a prece final? Porque aí mistura as coisas. Se alguém puder fazer a prece final, eu vou agradecer. Acho que ninguém vai fazer, né? Eu faço. Obrigada, Paula. Olha,
num momento como esse, não entendamos a separação momentânea como uma perda ou como um fim de ciclo, né? Que o Ricardo Mello fala tanto. Nesse momento a gente tem que entender como uma interrupção momentânea de algo que é tão maravilhoso para nós. Mas em tudo a gente tem que entender o que Deus está querendo mostrar para a gente. Eu estou lendo um livro chamado Missionários da Luz, né? E agora no finalzinho do livro, eu vou até contar um pouquinho do final do livro para vocês, o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, ele tem que se separar dele, porque ele precisou ir para as zonas mais altas, de elevação mais alta, né? E o André Luiz, ele ficou um pouco triste, ele ficou chateado, porque ele queria ter o Alexandre, esse espírito superior, próximo dele. Aí o outro que estava próximo dele falou, não seja egoísta, porque o Alexandre ele precisa auxiliar outras pessoas também. E nós não podemos ser egoístas com a Priscila, porque ela precisa auxiliar outras pessoas também e fazer o desenvolvimento profissional da vida dela, né? Então, assim, o hino que eu carrego dentro de mim, ou o que eu carrego dentro da minha carteira, que eu carrego no meu coração, é a oração de São Francisco, né? Porque eu acho que ela é completa para quem quer ser espírita. Ela fala assim, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, pois é dando que recebemos, perdoando seremos perdoados, e morrendo é que nasceremos para a vida eterna. Priscila, você pode ter certeza absoluta que em todas as segundas-feiras que você não estiver conosco, que eu tenho certeza que você vai estar em pensamento, nós vamos estar torcendo e rezando por você. Leve o nosso amor junto com você, tá bom? Obrigada. Fica com Deus. Uma boa sorte para você. A gente tem certeza que tudo vai dar certo e você vai voltar com seu entusiasmo, essa sua alegria para nos contagiar como você sempre nos contagia, tá bom? Fica com Deus. Uma boa sorte. Obrigada, gente. Boa noite. Boa sorte, Priscila. Tudo de bom. Muito obrigada, gente. Boa sorte, querida.